Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de quarta-feira, dia 23/7, né? 23 de julho. Eu sou o Rodrigo Oliveira e quarta-feira que promete manter o mercado do mesmo jeito que tem sido, né? Tem um pessoal lembrando da expressão do baiano naquele filme Tropa de Elite, né? No primeiro Tropa de Elite, que ele está esperando, ele sabe que o BOPE vai atrás dele, está esperando e o BOPE já está atuando dentro da favela ali, subindo o morro, e ele vira para um companheiro e fala: olha, tá muito quieto esse morro, dá um catuco nesse rádio aí, porque tá muito quieto esse morro, né? Muita gente usando essa expressão aí nas redes sociais para indicar que, olha, tem alguma coisa que está acontecendo, ninguém está vendo, a gente não está vendo ainda, mas tem alguma coisa, obviamente, acontecendo, né? Ontem a Bolsa chegou a subir durante o dia e depois fechou praticamente estável em queda aí de 0,1%, ainda acima ali dos 134 mil pontos, né? 134.035 pontos. Mas ficou aquela sensação estranha, né? Parece que o pessoal está ignorando o risco das tarifas do Trump e está ignorando o risco fiscal, que ontem teve a apresentação do relatório de receitas e despesas bimestral e o governo liberou aí 20,6 bilhões de reais em gastos adicionais dos 31 que estavam bloqueados, né, barra contingenciados aí, porque colocou dentro dessa conta, né, o IOF, aprovado aí pelo STF, e também colocou recursos que podem vir do leilão do pré-sal, né? Antecipou esses valores para agora. Tem gente criticando, dizendo que, olha, podia ter garantido esse recurso para 2026, porque 2026 a situação está muito mais difícil, mas mais do que isso, você tem alguns problemas que são um pouco mais complicados, né? Porque apesar dessa liberação de recursos para gastos, o déficit primário passou de 97 bi, que estava no segundo bimestre, né, na avaliação do segundo bimestre, para 75 bilhões de déficit, né, que é menos, né, que é 0,6% do PIB, e a meta é de zerar o déficit. Mas, né, esse déficit aqui de 75, que é apresentado pelo governo nesse relatório, ele inclui os precatórios que não são incluídos na conta. Se você tirar eles da conta, aí você fica com um déficit de apenas 0,2% do PIB. Mas pensa comigo, né, que dá 26,3 bi de déficit, né? Isto é, 26 bi que você está gastando a mais do que está arrecadando. Mas pensa comigo, ora, se você já tinha contingenciado isso, por que não manter o contingenciamento e agora sim perseguir aí o centro da meta do superávit, da meta fiscal, que é de zerar o déficit, né? Por que não fazer isso? Quer dizer, o governo perdeu mais uma ótima chance de mostrar credibilidade fiscal. Apesar disso, ninguém se mexeu muito. O DI, por exemplo, as curvas DI, a curva DI fechou, né, em todos os vértices, né, os juros futuros caíram, refletindo aí um alinhamento com o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que teve um fechamento de curva lá também, em função das falas do Trump contra o Jerome Powell, dizendo que vai tirar ele em no máximo 8 meses, né? Mas o mandato dele dura 10, né? Quer dizer, para que esse desgaste, né? Ele defendeu que os juros deviam estar em 1% ao ano e não 4,25 a 4,50, que é onde está hoje. Quer dizer, o Trump estressando lá também, mas o nosso DI aqui seguiu os treasuries americanos e caíram em todos os vértices, né? Lembrando que semana que vem também tem decisão do Fed, né, lá nos Estados Unidos, e ninguém espera nenhum corte. Mas ficou estranho essa tranquilidade que o mercado está com que o mercado está reagindo a esse cenário de tarifas e risco fiscal aumentado, né?
O, o, o previsto para o ano que vem, que seria um superávit de 0,25% do PIB, ou 34 bilhões e meio de reais de receita acima da despesa, fica cada vez mais longe. Saiu uma previsão aí da Warren Investimentos, né, o Felipe Salto, dizendo que o déficit estimado na conta deles, e eles que são extremamente amigáveis com o governo, o déficit estimado está em 108,9 bilhões em 2026, né? E mesmo se você subtrair os precatórios, que você ainda poderia fazer, ainda assim vai faltar 60 bilhões de reais para o governo conseguir fechar a conta no ano que vem, né? Mas quem se importa no fim das contas, né? Essa que é a verdadeira discussão. Ninguém se importa, porque a gente está olhando aí para... nós estamos olhando para as eleições. E depois das eleições você faz o que você quiser. Se quiser mudar meta fiscal, você muda. Se quiser descumprir a meta fiscal, você descumpre. E vida que segue. O importante, né, para o governo e para a oposição é ser eleito. E depois você resolve aí do jeito que der. Você põe a culpa no governo passado, se você for oposição. Você põe a culpa no Trump, se você for situação. E vida que segue lá na Vivá. Então, o que isso faz, na verdade, e eu até nem cheguei a comentar ontem na live, mas tem, se você olhar para as previsões do mercado no Focus, né, no Boletim Focus, o mercado já atrasou em uma reunião o primeiro corte da taxa Selic, que seria na primeira reunião de 2026, agora a expectativa é que seja na segunda reunião de 2026. Quer dizer, a gente está começando a andar como está andando lá o Fed nos Estados Unidos, sempre atrasando um pouco mais os cortes na taxa de juros, e isso é ruim para todo mundo, por óbvio, né? Ontem também teve um pouco de discussão sobre o que fazer com as empresas que são os setores e empresas que são mais afetados aí pelas tarifas do Trump. E a ideia é aquilo que todo mundo já imaginava, né? Vai criar linha de crédito, inclusive São Paulo, o governador Tarcísio já fez isso, o governo federal está discutindo a criação de uma linha de crédito para ajudar esses setores, que na verdade, se você cria um crédito aqui subsidiado, ou você cria um fundo, você está custeando, né, o superávit americano ali comercial, né? Então é um contrassenso, mas talvez a gente também não tenha tantas opções assim. No entanto, né, a expectativa é que o governo ainda consiga baixar aí a tarifa via negociação, né? Se você olhar para as tarifas, os acordos que o Trump fez até agora, ontem inclusive ele anunciou o acordo com o Japão e Indonésia, mas se você olhar para os acordos estão mais ou menos o seguinte: o Reino Unido ficou com 10% de tarifa, com tarifa também de 10% sobre veículos, que era uma preocupação específica também do Reino Unido, e vai ter cotas para veículos, né? O Vietnã ficou com uma tarifa de 20%, depois de sofrer uma ameaça aí de tarifa de 46%. A Indonésia ficou com 19% de tarifa. No início das negociações, essa tarifa estava em 32%. As Filipinas ficaram com 19% de tarifa, que aumenta, né, da tarifa que tinha antes, que era 17%, foi para 19%. E a ameaça, quando começaram as negociações, era de 20%. No Japão, ficou com 15% de tarifa, e a ameaça, né, o início das negociações, elas estavam em 25%. Então, espera-se que o Brasil também consiga fechar um acordo parecido com isso. Fora isso, tem o início dos resultados. VEG solta o resultado trimestral, né? A primeira do Ibovespa a divulgar resultado trimestral para o segundo trimestre desse ano é a VEG, agora antes da abertura do mercado. Expectativa também para Multiplan e Usiminas, se não me falha a memória, ainda esta semana, né? São as 3 do Ibovespa que divulgam resultados hoje. Além disso, Alphabet e Tesla também divulgam resultado hoje. Eu acho que cheguei a falar para vocês que era ontem, estava enganado.
Não foi ontem e será hoje, então, o resultado da primeira das Magnificent Seven, né? Que é a Alphabet, que é a holding, o pai do Google, por assim dizer. Beleza? Então, continua nesse ritmo de expectativa até o dia 1º de agosto, para a gente saber como é que essas coisas vão se desenrolar. E o mercado, naquele momento, está muito quieto esse morro, né? Está muito quieto esse morro. Então, bons negócios a todos. Nessa quarta-feira, a gente se vê amanhã na nossa live às 7h30 da manhã no YouTube. Até lá, força Sucupira! Acorda, Sucupira!